e hoje eu vou fazer a review de um dos melhores animes de 2019, Dororo. E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Guzão Voador e hoje eu vou fazer uma review detalhada sobre Dororo. Então, se você curte anime, curte reviews, curte informação desse universo, eu já vou pedir para você se inscrever para não perder nada. E é claro, se gostar do vídeo, deixa o gostei que isso ajuda muito. Dororo é baseado numa história de um mangá de 1967. Esse mangá foi escrito pelo mesmo mangaka que escreveu Astro Boy, que é um mangaka nesse universo com muito renome. Tem também um anime de 1969 e uma nova adaptação agora de 2019. O foco desse vídeo é na adaptação de 2019. E antes que você pesquise, se você for pesquisar sobre o mangá de Dororo, eu particularmente não gostei do traço, e esse traço não tem muito assim a ver, né? Lembra um pouco a adaptação de 2019 do anime, mas se você for pesquisar o mangá e achar feio, não leva isso pro anime, porque o anime é bem bonito. A história se passa entre o século XV e o século XVI, na era Sengoku. Nessa época, o imperador acaba perdendo um pouco do poder, e os senhores feudais acabam tentando ascender e ter mais poder e ter mais controle ali sobre suas regiões. É uma época de guerra, de miséria, de coisas ruins, porque estão lutando por poder e eles querem muito poder, e acaba tendo um monte de desgraceira ali no Japão. E no meio dessa desgraceira toda, tem um senhor chamado Daigo, é um senhor feudal de uma área, e a história já começa com ele entrando em um templo e indo fazer um pacto com vários demônios. Ele oferece a esses demônios qualquer coisa para que a sua terra prospere, para que a sua terra pare de ter pragas, pare de ter fome, que a sua terra tenha prosperidade na colheita, e ele oferece qualquer coisa em troca. Coincidentemente, a sua esposa está grávida do seu primeiro filho. E ele faz o pacto e tudo mais, e no fim o que acaba acontecendo? Quando o seu filho nasce, ele acaba sendo amaldiçoado. Os demônios devoram todo o corpo da criança. A criança não tem membros, a criança não tem pele, não tem olhos, não tem nenhum dos 5 sentidos, e a criança acaba ali amaldiçoada. O Daigo fica muito contente, pois aquilo foi um sinal de que seu pacto deu certo, e ele acaba mandando a parteira jogar a criança no rio e matar ela afogada. A mulher dele, a esposa, chora, grita, lamenta, implora por uma pena por essa criança, né? Mas ele acaba não ouvindo e a parteira acaba sendo encarregada de fazer isso. Ao chegar no rio, a parteira acaba ficando com pena daquela criança e coloca ela em uma espécie de barco e solta ela no rio, né? Ó, vai aí, a sorte é sua agora. Se você sobreviver, né? O que é meio que improvável, né? Uma criança num botezinho ali no rio, mas se tem uma coisa que a gente aprendeu em Dororo é que o protagonista tem uma vontade feroz de viver e também um pouquinho de sorte, porque ele acaba sendo encontrado por um homem e esse homem acaba nomeando ele de Hyakimaru. Passam-se os anos e o Hyakimaru acaba sendo treinado por esse homem. Esse homem tem uma característica bem especial, ele sabe fazer próteses, né, de corpos, então ele acaba fazendo próteses para o corpo inteiro do Hyakimaru. O Hyakimaru acaba conseguindo andar, se mover, e o Hyakimaru, o protagonista, ele tem uma característica bem diferente. Ele não tem nenhum dos sentidos, mas ele consegue enxergar uma espécie de névoa, assim, das outras pessoas. E com essa névoa, cada pessoa tem uma aura diferente nessa névoa. Por exemplo, um demônio tem uma aura específica, então ele sabe que aquilo é um demônio. Um humano tem uma outra aura. Se um humano matou muita gente, ele vai tendo a aura dele manchada, como se fosse parecida com a de um demônio. E é o único sentido que ele tem para se orientar. Ele não tem tato, não tem paladar, não tem olfato, não tem audição e não tem visão. Esse homem, inclusive, eu deixo aqui a primeira observação, Dororo é um anime que todos os personagens têm uma história incrivelmente construída. Esse homem tem uma história bem trágica, ele vem também da guerra, ele foi um cara bem assim, mal, fez muita crueldade e ele acaba pagando o preço de uma forma aí de perdendo uma pessoa muito importante e ele no fim utiliza suas habilidades de fazer prótese para ajudar as pessoas que precisam, né? Porque muita gente perde membros na guerra e coisas assim, e é uma forma dele tentar se redimir dos seus pecados. Como ele percebe que o Hyakimaru
tem essa habilidade de atrair demônios, né? Além de enxergar esses monstros, o Hyakkimaru acaba atraindo muitos demônios. E o que ele faz? Ele treina o Hyakkimaru com espadas e faz próteses que saem, né, os braços e se tornam lâminas. Tem lâminas dentro dos braços. E ele acaba treinando o Hyakkimaru e o Hyakkimaru aprende a lutar com ele. E a história caminha para o Hyakkimaru tentar recuperar o seu corpo, porque conforme ele vai derrotando demônios, ele vai recuperando algumas partes. Por exemplo, ele recupera uma perna, depois recupera a outra, depois ele recupera a audição, depois ele recupera o rosto, depois ele recupera os braços, enfim. Isso é a jornada do Hyakkimaru para recuperar o seu corpo, que foi tomado antes mesmo dele nascer. E junto com o Hyakkimaru, temos uma criança chamada Dororo. Essa criança é uma criança também que sofreu por conta da guerra, é uma criança órfã. E é muito legal porque é uma criança que ajuda o Hyakkimaru na sua jornada, ajuda ele a enxergar o mundo, que eu digo assim, sentir o mundo de uma outra forma. E eles têm assim uma jornada juntos, porque o Hyakkimaru é sozinho e o Dororo também é sozinho. Então juntos eles vão aí construir a história do anime. E é bem bacana porque a relação deles é uma relação bem de irmão mais velho, irmão mais novo. E o Dororo, ele acaba ensinando muitas coisas pro Hyakkimaru, para você ver como que uma criança pode ensinar para uma outra pessoa. E é um personagem bem assim, no começo você fala, é só um bandidinho, né? Porque ele, no começo ele tem que roubar para sobreviver e coisa assim, mas você vai vendo a profundidade desse personagem, dessa criança, conforme a história vai avançando. E tem um ponto de Dororo que pra mim é o ponto mais assim filosófico, que é o Hyakkimaru, ele tem que recuperar o seu corpo, correto? Ele vai recuperando partes do corpo e tal, e parece que quanto mais partes ele recupera, mais ele sente, mais ele tem essa ansiedade por recuperar todo o seu corpo. Ele fica, em alguns momentos, ele fica até irracional, ele é tomado por um desespero, por uma coisa assim de querer recuperar o seu corpo logo. Mesmo que ele tenha que fazer coisas horríveis ali, que ele tenha que se machucar, ele quer recuperar o corpo. E eu não sei se isso me parece muito uma coisa que nós, seres humanos, temos, né? De querer ser completo, né? A gente às vezes corre atrás de coisas para trazer aquela sensação de estarmos completos, né? Quem nunca sentiu isso? E isso é uma parte assim que o anime retratou muito bem também. A história, ela faz essa coisa de quanto mais a gente chega perto de ter algo que a gente quer muito, parece que mais desespero, mais ansiedade, mais a gente fica tomado por aquela vontade de ser completo. Outro ponto também que Dororo trabalha é sobre laços familiares. É bem complexo porque o Hyakkimaru, o protagonista, apesar dele ter sido amaldiçoado, dele ter tido seu corpo tomado por demônios, aquilo trouxe prosperidade para a região de Daigo, que é a região que o seu pai governa. E o Hyakkimaru tem uma mãe, né? A mãe dele reza todos os dias por ele. O pai nem imagina que ele está vivo e tem um irmão mais novo que é o futuro sucessor ali da região de Daigo. E quando descobrem que o Hyakkimaru está vivo, é porque a região começa a ter pragas, as pessoas começam a ficar doentes de novo. Ou seja, quanto mais o Hyakkimaru vai recuperando seu corpo, mais tragédia vai acontecendo na região onde o pai dele fez o pacto. E é bem tenso, porque o pai quer a todo custo matar ele novamente, né? Quer que ele morra para voltar à prosperidade. O irmão acaba querendo ali ter aquele reconhecimento do pai. Então o irmão acaba entrando em conflito também com o Hyakkimaru, caçando ele e tentando ali trazer de volta a prosperidade para a Terra. Ele sente essa obrigação. E para todo o povo daquela área, o Hyakkimaru é como se fosse um vilão. Porque se ele morresse, tudo estaria resolvido. Então é uma situação bem delicada. Apesar de eu torcer muito por Hyakkimaru, para eu querer que ele recupere o corpo, eu também fico pensando nas pessoas, né, no lado das pessoas que não conseguem entender isso. Então o anime retrata isso muito bem. E esse conflito entre o irmão do Hyakkimaru e Hyakkimaru, né, o meu corpo pela prosperidade de uma terra toda, isso entrando em conflito, é bem legal. Chega uma hora do anime que você fala, meu Deus, o que vai acontecer? Um dos dois vai ter que morrer, né? E o anime trabalha isso muito bem, ele acaba resolvendo isso de uma forma muito boa. Mas essa questão da relação do pai
do irmão, da mãe. A mãe também fica numa situação, porque são os 2 filhos dela. Ela não quer que nenhum sofra, né? Mas a situação não tá propensa a isso acontecer. Vão sofrer. Alguém vai ter que, né, dar o braço a torcer, alguém vai ter que perder nesse caso. Mas o anime trabalha essa coisa bem assim profunda, não é uma coisa superficial, e é um ponto muito positivo. Dororo é um anime muito pesado, tanto ali na parte de violência quanto na parte de carga emocional. Em alguns momentos acontecem umas tragédias, umas coisas tristes que me lembraram muito o mesmo sentimento que eu tive assistindo Full Metal, porque sabe quando um personagem morre e te afeta muito, né? Tem muita violência, o anime se passa em uma época de guerra, então tem várias regiões em guerra, então são samurais, né? E os samurais não são nem um pouco assim justos, eles são muito egoístas, eles são bem assim traiçoeiros. Tem também a parte dos Onis, né? Dos yokais, e tem muito combate em Dororo. Eu falei muito da história, mas eu queria destacar aqui que é um anime com muito combate, muita luta. Praticamente todo episódio tem uma luta do Hyakimaru com algum Oni, né? E são Onis diferentes, com estratégias diferentes para serem derrotados. E é muito, 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 muito bem feito. A animação tem uma qualidade muito boa, a trilha sonora, e eu recomendo muito. Se eu fosse dar uma nota aqui para Dororo, eu daria 9,5. E Dororo tem 24 episódios, você pode encontrar ele na Amazon Prime. E eu recomendo muito, assistam. Assiste porque é aquela obra que você vai lembrar daqui 5, 10 anos, você vai lembrar de Dororo, vai lembrar das tragédias, vai lembrar da trajetória do personagem principal em recuperar o seu corpo e dos laços familiares dele. Não é só a história de um personagem tentando ficar completo, é a história de um personagem ficando completo, né, tentando ficar completo, de enxergar, de interpretar o mundo, um mundo que ele nunca esteve. É uma história de um personagem que a família negou a existência dele. É a história de um personagem que tem que lutar com o próprio irmão, com o próprio pai, que tenta receber o carinho da mãe. E assim, é uma história fantástica, não tenho o que reclamar. Dororo pra mim é quase perfeito. Só não é perfeito porque são só 24 episódios. E, poxa, é um negócio muito bom. Tinha que ter ali pelo menos uns 50 pra gente ficar satisfeito. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa review. Essa review é um pouquinho diferente. Eu tô tentando ser um pouquinho mais profundo. Espero que eu tenha conseguido. Mas comenta aí se vocês gostam de reviews mais profundas assim, ou se vocês gostam de uma review mais informativa. Eu tentei dar muita opinião, eu tentei falar muito dos personagens, falar da história. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, compartilha com alguém que vocês acham que pode gostar do vídeo, deixa o gostei e se inscreve se você não for inscrito. Isso ajuda muito o canal. Já cheguei nos 300 inscritos, agora a próxima meta é 400 inscritos. Conto com a ajuda de cada um de vocês. Muito obrigado pela atenção e até mais.